fala terapêutica de hoje é sobre o amor em tempos de ódio. Eu sou Luíse Madeira, psicóloga, gravando para o New Me. Como vocês já sabem, o conteúdo de uma fala terapêutica primeiro brota na minha alma, para depois ser sistematizado e trazido para vocês. Eu nem estava pensando em gravar esta semana. Faz pouco tempo que eu gravei e ando muito ocupada na clínica. No entanto, uma questão com a qual eu tenho lidado bastante nos casamentos nos últimos 4 anos começou a borbulhar demais neste mês de outubro. Também comecei a receber verdadeiros pedidos de socorro nas minhas redes sociais, todos sobre este tema: crises de relacionamentos graves, decorrentes de divergências de posturas políticas em relacionamentos heteronormativos. Sim, em grande parte dos relacionamentos entre homem e mulher no Brasil hoje, está instalado um estrago preocupante na funcionalidade por questões eleitorais. Interessante essa segmentação heterossexual, porque isso não acontece com recorrência com os casais gays, que eu também atendo bastante. Casais compostos por 2 homens ou 2 mulheres têm demonstrado vocação para a mesma vertente política, e isso nem aparece nas terapias de relacionamentos. Nesta eleição brasileira do ano de 2022, o estado de aflição que atinge os relacionamentos é específico dos casais heterossexuais, e essa adversidade tem contornos muito bem definidos. Amor e política, como se entrelaçam? Eu penso nisso porque estou nesse ramo de amor há muito tempo e em vários cenários. Eu tinha 26 anos nas diretas já. Eu ouvi todo dia os boletins médicos durante a doença daquele que seria o primeiro presidente após 21 anos de ditadura militar, e torci muito para que ele se recuperasse e não morresse antes de assumir, o que infelizmente aconteceu. Eu também me lembro com clareza de acordarmos um dia depois da posse do primeiro governo eleito pelo voto direto no Brasil e saber que o nosso dinheiro e o de todos os brasileiros estava confiscado. Nós poderíamos dispor de 50 mil cruzeiros na nossa própria conta bancária apenas. Vocês podem imaginar? A memória dessa angústia é nítida demais para mim. Eu atendo pessoas há muito tempo e dentro dos mais variados contextos sociopolíticos. Eu mencionei alguns para vocês terem uma ideia do que eu já vivi neste país como uma terapeuta de casais e família não muito jovem. Eu sempre falo a minha idade. Agora eu tenho 65 anos. Então, esta fala terapêutica nasce a partir do seguinte pensamento: em todos esses anos, eu nunca tinha visto os casais serem afetados negativamente por questões eleitorais. E nunca presenciei tanto ódio dentro dos relacionamentos familiares. Nunca mesmo. É chocante, mesmo para uma mulher tão experiente quanto eu. O que está acontecendo dentro dos casamentos, na essência dos vínculos amorosos heterossexuais, é que, a partir do momento em que o país passa a ter uma referência masculina de um líder perverso, acontece um fenômeno. Nos homens com a masculinidade defeituosa, o pior dessa masculinidade emerge
com toda a força e modifica a cena social, puxando esses homens para um abismo psíquico assustador. Tem início, então, um processo de desumanização dos vínculos, pela autorização subjetiva que passa a pairar na sociedade para que os machos assumam suas vertentes autoritaristas. Então, a convivência afetiva se perde, porque a figura masculina, paradoxalmente frágil e déspota, regride e assume posturas primitivas. Mas eu quero que vocês atentem bem para duas coisas que eu estou afirmando sem qualquer medo de errar. Primeiro, é a influência do líder perverso que deflagra esse processo. Segundo, o processo só é deflagrado em homens com a masculinidade problemática. Começam a chegar à clínica muitos arranjos psíquicos recorrentes de relacionamentos e eu vou destacar 4 nesta fala terapêutica. Vale ressaltar que essas construções conjugais e familiares, afetadas pela cultura do ódio, não chegam delineadas, nem nomeadas, nem sempre ditas e nem sempre percebidas com clareza. Esses novos arranjos psíquicos dolorosos do casal e da família chegam à clínica principalmente em forma de angústia. Uma angústia insuportável que carece de uma compreensão psíquica profunda para que se comece um processo de reaquisição de um mínimo substrato afetivo perdido nesse processo de recaída do sistema familiar na hegemonia do macho, que em muitas famílias já estava sendo superada para a construção da poesia das parcerias. São muitas perdas e as relações amorosas regridem assustadoramente. Então eu vou falar dos 4 arranjos conjugais e familiares problemáticos e recorrentes desta era do ódio. O primeiro arranjo problemático é formado por um homem que faz adesão a esse modelo de líder perverso e uma mulher sem autonomia e sem capacidade de reflexão que complementa o modelo, sendo para ele, digamos, nada mais do que uma ajudadora. A possibilidade de adoecimento mental dessa mulher vai para níveis preocupantes. Ela se torna a cuidadora caprichosa do seu cárcere e trabalha arduamente para mantê-lo bem trancado. Ela ajuda a limpar os revólveres simbólicos e reais que um dia serão usados para atirar contra ela. Ela aplaude o líder perverso e expressa seu apreço pelo tanto que o seu homem se assemelha a esse perfil de macho destemperado que odeia mulheres. O segundo arranjo problemático é formado por um homem que faz adesão a esse modelo de líder perverso e uma mulher que jamais faria, mas que deixa para lá porque não quer criar caso com ele e nem quer perder seus privilégios. Pode ser uma mulher inteligente, mas que faz recusa a uma reflexão. Por ser inteligente, ela começa a não admirar esse homem primitivo e vai desistindo dessa admiração insustentável. Assim, a afinidade se perde e um abismo é inaugurado, porque uma mulher inteligente, lá no seu íntimo, sabe muito bem o que esse líder perverso significa em termos de retrocesso e obscurantismo para a vida dela, de seus filhos e provavelmente, se ela tiver, principalmente para as suas filhas.
O que vejo acontecer nesse tipo de arranjo é uma possibilidade significativa de envolvimento extraconjugal. Talvez uma busca inconsciente dessa mulher por um homem mais humano, mais sensível e interessante, que não seja implicado com paradigmas de ódio e que esteja mais atualizado com pautas contemporâneas que são importantes para ela. O terceiro arranjo problemático é formado por um casal que não fez adesão ao modelo de líder perverso, mas os pais dele ou dela fizeram. Esse sistema fica muito complicado e se torna mais ainda se os anciãos tiverem uma relação de dependência financeira desses filhos. Eu já perdi a conta das vezes em que foram trazidas para a terapia de casal queixas sobre situações insustentáveis entre genros, noras, sogros e sogras, por questões de comportamentos de intransigência política. É comum um parceiro exigir que o outro se manifeste contrário a seus pais, mas nem sempre é uma tarefa simples. No começo, há muito constrangimento e medo de ferir, e no fim, os vínculos estão todos rompidos e a família é afetada por uma onda avassaladora de ódio. Isso para mim é muito triste. O quarto arranjo problemático é o mais problemático de todos. É formado por um homem que faz adesão ao modelo de líder perverso e a mulher é progressista. Uma pessoa progressista tem como conceito essencial da vida o progresso e entende que os avanços científicos, tecnológicos, econômicos e comunitários são vitais para o aperfeiçoamento da condição humana. Uma mulher progressista hoje no Brasil está preocupada com a fome, com a saúde pública, com a educação, com a desigualdade social, com as pautas de gênero, com sustentabilidade do planeta, com a violência policial contra os negros, com os direitos da comunidade LGBTQIAP+, com as cotas raciais, com a opressão social às mulheres, com os movimentos identitários, com as creches para as mães de baixa renda, com o Estado laico, com etarismo, com capacitismo e tudo mais que se relacione com as pautas das minorias. Eu não preciso dizer para vocês o quanto essa mulher não consegue funcionar com um homem que, tendo a referência do líder perverso, acha que bater nos filhos é um método válido de educação, que a segurança de uma sociedade se faz com armas, que bandido bom é bandido morto, que a religião deve se misturar com política e a sociedade deve funcionar baseada em moralismo e pautas de costume. Que uma mulher é culpada de um estupro se estiver usando um tipo inadequado de roupa. Que a universidade pública pode ter suas verbas extintas. Que a saúde não precisa ser provida pelo Estado. Que a educação não precisa ser priorizada e, se for, deve ser militarizada. Que os negros são inferiores aos brancos. Que a homofobia é mimimi. Que não é preciso vacinar os filhos. Que um filho vira homossexual por falta de porrada. Que os pobres podem ser negligenciados às filas de ossos e que os ricos precisam que seus bens de luxo tenham seus impostos reduzidos. São só exemplos, mas são reais, nos pensamentos dos casais que se enquadram nesse quarto tipo de arranjo problemático. Sinceramente, é desesperador para uma terapeuta de casais que acredita que a ruptura é o último recurso de um casal em crise.
Em tantos anos de clínica, eu nunca tinha presenciado algo semelhante ao que vejo hoje. Quando os valores do líder perverso são aderidos pelos homens autoritaristas, cria-se um contexto familiar e conjugal incompatível com o amor. E isso tem uma gravidade desestruturante. Pior do que tudo que já vivi na clínica por todos esses anos, em todos os cenários. Eu vou terminar esta fala terapêutica, mas eu quero terminar com otimismo. Por tudo que eu expliquei aqui, eu espero que a gente reaja como sociedade, que a gente não mate a dignidade humana e que o perverso da alma masculina se acalme novamente, para que a gente volte a construir pontes entre os que se amam e termine logo esse luto de parceria. Porque precisamos salvar o amor nesses tempos de ódio. E o amor é um tipo de democracia.